Se você é apegado a coisas, pessoas, circunstâncias, esse vídeo é para você hoje. E eu quero te mostrar de forma prática como que isso funciona dentro do teu cérebro, qual é a problemática que isso cria dentro de você, para que você consiga, de alguma forma, tentar buscar mecanismos para se libertar do apego emocional, que é algo que destrói como se você estivesse numa prisão sem grades. E você muitas das vezes nem percebe, só sente aquela sensação de sofrimento, de tristeza, de estar, parece que, preso àquela coisa ou àquela pessoa. É uma sensação horrível. Eu também já passei por essa circunstância e eu sei o quanto é ruim você depender, na verdade, achar que depende de alguma coisa para simplesmente sobreviver ou depender de uma pessoa, exclusivamente de uma pessoa para ser feliz. Vamos colocar essa palavra aqui. E isso tudo acontece porque o nosso cérebro ele tem mecanismos que ele utiliza como defesa. Ele reage, na verdade, de acordo com as experiências, com os traumas, com as crenças que foram implementadas na nossa cabeça desde a nossa infância. E é isso que eu queria que você entendesse, fazer você entender que o apego emocional ele não nasce de um dia para a noite. Ele não nasce simplesmente você escolheu ficar com uma pessoa, vamos pegar aqui a parte de apego emocional relacional. Então vamos supor que você escolheu uma pessoa para viver e simplesmente depois que você conheceu, você se apegou tanto a essa pessoa que você não consegue hoje se libertar. O apego emocional ele não existe dessa forma. Muito pelo contrário. O apego emocional ele existe desde que você era criança ou desde que você sofreu um impacto emocional muito grande que fez com que você ficasse com medo de perder. O apego emocional nada mais, nada menos é do que você ter medo, você sentir receio de perder algo que muitas das vezes nem é seu. Como, por exemplo, uma pessoa. Quando você tem apego emocional a uma pessoa, aquela pessoa, você precisa entender que ela não é uma propriedade sua. E você tem medo, você tem receio que aquela pessoa parta, você tem receio que aquela pessoa simplesmente te abandone. Você fica imaginando ansiosamente o que poderia acontecer ou o que como que você reagiria se aquela pessoa fosse embora, por exemplo. Tem gente que, por exemplo, tem receio de perder coisas. Não é à toa que existem pessoas que acumulam objetos, por exemplo, que já deveriam ter vendido, já deveriam ter doado, e não conseguem justamente por causa do apego emocional. Sabe aquela vozinha que guarda aquela panela desde quando ela casou? Pois é, um apego emocional. Um apego emocional a objetos. Ela simplesmente não consegue liberar adiante, ou simplesmente, talvez até doar para uma pessoa que não tenha. Por quê? Porque ela é apegada emocionalmente àquele objeto, àquela circunstância. Tem gente que é apegado a trabalho, tem gente que é apegado a circunstâncias, pessoas, não somente de forma amorosa, relacional, mas apegado a pessoas, por exemplo, como eu era. Apegado, por exemplo, quando eu estava no CLT, eu trabalhava numa empresa, e eu era apegado ao meu trabalho. E é muito difícil, eu quero que você entenda que é muito difícil você cumprir o seu propósito e principalmente seguir a voz de Deus, porque eu entendia quando Deus falava comigo, para eu sair da empresa, para que eu cumprisse aquilo que Ele estava propondo no meu coração. Eu entendia, eu só não fazia porque algo dentro de mim me deixava apegado às pessoas, à circunstância, ao próprio ambiente em si, me deixava confortável mentalmente, emocionalmente, para que eu não saísse, mesmo sabendo que Deus estava me dando outra direção na minha vida. Esse é o prejuízo, talvez, que maior, que faz com que você fique estagnado na sua vida e não consiga avançar, justamente porque você ficou apegado ao lugar, às pessoas, às coisas. O apego emocional te dá uma consequência tão grande que você não consegue avançar. É como se você ficasse paralisado, como eu falei, é uma escravidão dentro de uma prisão que não tem grades. E você não consegue dar um passo adiante justamente por causa de quê? Justamente por causa que você se colocou numa prisão onde você acha que para poder avançar, para poder tomar um pontapé inicial ou simplesmente dar um próximo passo, você precisa ter aquela coisa como dependência, você precisa ter aquela pessoa do seu lado ou na sua vida e justamente não consegue avançar. Um exemplo maior disso tudo é quando você
vai para a parte relacional e você identifica, por exemplo, pessoas que terminaram seus relacionamentos e sofreram com muito mais intensidade do que com outras coisas que elas também perderam e muitas das vezes foram de muito maior valor, mas não sofreram tanto assim. Por exemplo, existem pessoas que vivem um luto muito maior do que outras pessoas. Teve pessoas que perderam entes queridos que há anos não conseguem desapegar. Vivem um luto praticamente eterno. E eu não estou desmerecendo a parte do luto, porque eu também já perdi pessoas, inclusive perdi minha mãe com 9 anos de idade, e não estou desmerecendo a parte do luto, porque eu acho que todo mundo tem que viver o luto, sim. Com certeza tem que viver. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que o luto, ele não pode durar a vida inteira. Eu sei que existe um termo que é muito utilizado, que a gente fala que a gente vive um luto eterno, e realmente vive um luto eterno, porque a gente perdeu aquela pessoa e nunca mais vai ver ela, mas o luto eterno, ele é no sentimento de lembrança, não mais no sentimento de dor. Lembrança dos momentos bons vividos, dos momentos de alegria, do quanto aquela pessoa contribui para que o mundo fosse melhor, inclusive para que o seu mundo fosse melhor. Mas o apego emocional, ele te dá uma sensação de que você sempre vai estar preso àquela pessoa, sempre vai estar preso àquela circunstância. Por exemplo, existem pessoas que, era o meu caso, por exemplo, que não conseguem empreender justamente porque ela está presa ao trabalho. Na verdade, ela se colocou nessa situação. Ela se apegou emocionalmente às pessoas que trabalham com ela, se apegou emocionalmente ao ambiente em que ela trabalha e simplesmente não consegue avançar justamente por causa do apego emocional, que lhe causa danos. Muitas pessoas têm ansiedade, insônia, por exemplo, não conseguem desenvolver emocionalmente, não conseguem mentalizar, não conseguem ver além daquilo que a sua mente consegue definir psicologicamente por causa do apego emocional. Por simplesmente achar que a sua vida ela não consegue seguir justamente porque você parece assim que você tem uma pendência, sabe? Parece que você não consegue se aquilo não estiver na sua vida, simplesmente. E aí você pode estar se perguntando agora assim, como que eu me livro então de um apego emocional? Como que eu me livro? Como que eu consigo libertar minha mente de parecer que eu dependo de uma pessoa ou de coisa justamente para ser feliz? E a primeira coisa que você tem que fazer, na verdade, você tem que reconhecer que é apegado. Então, reconhecendo já foi o primeiro passo. Como que você reconhece? Se tem alguma coisa que na sua vida você não consegue evoluir, fazer, desenvolver, ou deixar que isso vai, ou só de você imaginar já te dói, possivelmente você tem um apego emocional. Possivelmente. Possivelmente você tem um apego emocional. E uma das formas de você conseguir libertar, porque eu imagino que não existe uma cura específica, meu Deus, você está curado do apego. Em algum momento você vai ter coisas, pessoas, situações que você vai se apegar. E aí qual é a diferença de quando você já tem essa mentalidade de reconhecimento e quando você não tem? Quando você reconhece que você se apegou, já te dá um, um sinal no cérebro que aquilo pode ser prejudicial se você não se libertar daquilo em algum momento. Quando você não tem o reconhecimento, quando você não sabe os mecanismos que o teu cérebro ele emite para dizer que você está apegado, por exemplo, quando você não consegue observar isso, é muito difícil. Você realmente acaba se afundando. Mas eu acredito que há uma liberdade. Você consegue sim se libertar. E o primeiro passo para você se libertar é você fazendo a pergunta certa para você mesmo. Todas as vezes que alguém que você imagina que se puder ir embora, ou alguma coisa que se você liberar, que você passar adiante, aquilo vai te causar uma dor, ou aquilo está fazendo você sofrer antecipadamente, como se algo já estivesse acontecendo dentro do seu cérebro, já fosse realidade e você já estivesse sofrendo, você tem que se perguntar o porquê. Por que você está sentindo isso? Porque na grande maioria das vezes, quando você tem medo de perder, você tem intrinsecamente uma insegurança que foi gerada dentro de você, dentro do teu cérebro, que pode ter uma raiz na sua infância, pode ter uma raiz na sua adolescência. Em que sentido? Possa ser que na sua infância, né, a relação do seu pai com a sua mãe, ou um dos dois, ou os dois, possa ser que eles não tenham tido, de certa forma, vamos colocar aqui
tanto afeto quando você era criança, ou viviam numa extrema violência, né? É muito comum, frequente, né? Nos casamentos da antiguidade acontecer isso. Não que hoje não aconteça, acontece inclusive muito mais, né? Hoje já é mais notificado, mas muitos adultos eles crescem inseguros porque eles viam muitos pais brigando. Eles não recebiam o carinho, a dedicação, a atenção que era necessária para uma criança ter dos pais, do pai, da mãe. Veja que eu não estou querendo colocar aqui você contra seu pai e sua mãe. Eu estou querendo fazer com que você consiga entender de onde surgiu a sua insegurança. Por que você é inseguro? Por que você tem medo de perder? Por que você tem apego? Por que você se apega? Será que hoje o apego que você tem com uma pessoa não é um pedido de socorro no escuro daquilo que você não teve no passado? Você já parou para se perguntar? Você já parou para se perguntar que na sua adolescência, talvez, você teve um namoricozinho, um beijo, um namorado, uma namorada, enfim, que simplesmente deixou você, né? Deixou você, não deu motivo nenhum, fez você passar alguma vergonha, fez você passar por algum tipo de constrangimento. Isso não causou em você uma insegurança, e por isso que hoje você tem medo de perder as pessoas, porque você não quer passar novamente aquilo que você já passou um dia. Você tem que se fazer essa pergunta: por que eu estou sentindo isso? E não simplesmente sentir sem querer identificar qual é o problema. Porque a melhor parte para tentar resolver tudo isso é você se perguntando por que você está passando por isso. Para que você consiga colocar o seu cérebro num estado de investigação, para ele poder captar essa informação que está acontecendo, talvez não sentida antes, ou sentida várias vezes, mas que você nunca parou para se questionar. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou sentindo que se essa pessoa ela chegar a partir, ou se eu perder determinado tipo de coisa, isso vai me causar uma dor que muitas das vezes é tão agressiva mentalmente que causa dor física. Você consegue sentir no físico. Por quê que eu estou sentindo? Será que eu não estou apegado emocionalmente? Uma das formas que você consegue se libertar é olhando para o futuro, olhando positivamente para o futuro, analisando que, independente de qualquer coisa que aconteça na sua vida, a sua vida ela vai ter que continuar. Independente se aquela pessoa ela vai querer ou não, se aquela coisa existir ou não na sua vida, a sua vida ela tem que continuar. E ela vai continuar. Você não vai morrer. Você simplesmente não vai deixar de existir porque simplesmente uma coisa saiu da sua vida. Uma circunstância acabou. Porque você foi demitido, talvez, do seu trabalho. Porque você saiu do emprego. Porque aquelas pessoas que você mais confiava traíram a sua confiança. Porque aquela autoridade, talvez, que fazia parte da sua vida, não faz mais parte. Será que você não consegue visionar o futuro e conseguir entender que se aquela pessoa não existisse na sua vida, de todas as formas a sua vida ia continuar do mesmo jeito? Você pode estar falando, Larry, mas é muito difícil quando uma pessoa parte, como foi o exemplo do luto, né, que eu coloquei aqui. Quando uma pessoa morre, é muito difícil, eu sei que é muito difícil. Mas se você for analisar, a pessoa ela ficou na sua lembrança, e a sua vida ela está continuando. A sua vida, ela inclusive precisa continuar. E você precisa pensar o seguinte: se aquela pessoa estivesse viva, ela não queria que eu estivesse alegre, que eu estivesse seguindo a minha vida, que a minha rotina ela continuasse da mesma forma? É isso que você tem que pensar. É isso que você tem que sempre se perguntar. Talvez você tenha um apego emocional, talvez por uma pessoa, talvez por alguma coisa. E eu gostaria muito que você pudesse comentar aqui, colocar nos comentários desse vídeo. Se tem alguma coisa que te prende, que você sabe, que você conseguiu identificar através somente do vídeo aqui, do que eu estou te comentando. Escreve aqui nos comentários. Talvez você consiga identificar, e existam outras pessoas também, que ao ver o vídeo, consiga identificar, sem ter percebido antes, que elas têm apego emocional às coisas, ou a pessoas, ou a situações, circunstâncias, lugares, enfim. Tem gente que já recebeu uma ordem, inclusive, de mudar geograficamente de um lugar, mas não foi porque é apegado àquele lugar, porque simplesmente é apegado ao lugar. Entende? Como que o apego ele é um impasse, ele atrasa a sua evolução, o seu desenvolvimento. Simplesmente você dá o próximo passo, como eu te falei. Todas as vezes que você pensar que você é dependente de fazer alguma coisa ou algo por causa de alguma pessoa, por causa de algum objeto, por causa de alguma circunstância,
Eu queria que você reprogramasse a sua mente, se fizesse a pergunta, se eu não fizesse, o que isso me acarretaria? E eu tenho certeza que se você responder a você mesmo essa pergunta, você vai saber que vai ter prejuízos. Então, eu quero te encorajar a fazer e a testar e mandar uma mensagem para sua mente que você não precisa daquele apego que você acha que tem para fazer alguma coisa para a sua vida continuar. Simplesmente faça. Simplesmente dê o primeiro passo. Simplesmente dê o primeiro passo. Você precisa se reprogramar para que o teu cérebro ele entenda que aquele apego foi uma defesa que ele criou justamente para que você escondesse intrinsecamente o medo que você tem de perder aquela coisa. Entende? Se eu te ajudei até aqui a pelo menos compreender como é que o apego emocional ele funciona na nossa mente, eu quero te convidar a curtir esse vídeo, lógico, para que o YouTube ele entenda que esse vídeo ele é relevante e chegue a mais pessoas possam ser ajudadas, principalmente pessoas que têm apego emocional. Bom, continuando, eu quero que, para finalizar, você mentalize comigo que o ser humano ele é apegado a três principais fatores. Então, a pessoas, a coisas barra objeto e a lugares. Eu quero que você mentalize agora o primeiro fator, que é pessoa. Você só é apegado a uma pessoa, seja ela uma pessoa viva ou uma pessoa, né, já falecida. Se for uma pessoa viva e que você está apegado, que você não consegue de alguma forma avançar, não é esquecer. O desapego, na verdade, você não consegue esquecer. Só se você desse um reset na sua mente, começasse do zero, nascesse de novo e nunca tivesse conhecido aquela pessoa. Não existe isso. Você não consegue esquecer, mas você consegue desapegar. Então, imagina a sua vida, como ela seria bela sem aquela pessoa, se você desse os passos iniciais. Inclusive, vou deixar a recomendação aqui de um vídeo de como começar qualquer coisa da sua vida, dando o passo inicial para que você não fique destravado, para que você não fique travado, você destrave e inicie. Vou deixar ele aqui na recomendação dos vídeos, tá? Bom, seguindo, mentaliza comigo que se aquela pessoa existisse ou não na sua vida, se você nunca tivesse conhecido ela, assim, da mesma forma, a sua vida ia continuar. Então você ia para o seu trabalho, você ia fazer as coisas que você faz na sua vida rotineira, a sua vida ia continuar, talvez as suas amizades iam continuar, as pessoas, os lugares que você visitou, tudo ia ficar na sua memória, as experiências que você viveu. Então, se você não tivesse conhecido aquela pessoa, sua vida ia continuar do mesmo jeito. E é assim que você programa sua mente para desapegar. Porque se aquela pessoa não existisse, de todas as formas você ia existir, você ia viver, você ia ter as suas experiências que você tiver, você ia ter a família que você tem, enfim. Então, um dos passos para você desapegar das pessoas é você mentalizando que se aquela pessoa não existisse, a sua vida ela ia continuar e você ia viver do mesmo jeito. E aí, não tão contrário a esse tipo de pensamento, é só você pensar que se você é apegado a uma pessoa que já faleceu, pensa no quanto essa pessoa, ela gostaria que, se ela tivesse em vida ainda, ela gostaria que você continuasse a sua vida, continuasse o seu propósito e queria te ver feliz, queria te ver sorrindo de alguma forma. Foi esse mecanismo que eu usei, por exemplo, muitos anos depois, quando eu perdi a minha mãe, para idealizar que se ela tivesse viva, ela ia, talvez ela gostaria muito, talvez não, tenho certeza, ela amaria ver o homem que eu me tornei hoje. Então foi esse mecanismo que eu utilizei, por exemplo, depois da perda que eu tive, que foi uma perda muito grande, para tentar blindar minha mente do apego emocional que eu tive, através do luto que nós tivemos na nossa família, depois que a gente já perdeu. E possa ser que você também perdeu, talvez, um ente querido, que hoje você não consegue sair do luto. Já faz anos. Talvez se você perdeu recente, infelizmente não tem como, realmente. A dor do luto ela vai ficar latente. Mas depois de meses, anos passados, o ideal é que o tempo ele vá, de certa forma, confortando a sua mente com a certeza de que aquela pessoa ela faleceu, ela está numa bem melhor e que ela fez tudo o que podia fazer para que o mundo fosse melhor. Dentro da mentalidade, da educação que ela recebeu, ela pôde ser o que ela tinha que ser. Entende? E que se ela tivesse viva hoje, ela ia querer que você estivesse cumprindo o seu propósito. Tenho certeza absoluta. Ela ia querer que você estivesse seguindo, ela queria que você estivesse pleno, plena na sua consciência. E não obstante, quando a gente vai para o apego em lugares, a gente já deveria ter trocado de lugar geograficamente, principalmente quando for uma voz divina falando isso para você, você precisa aprender a confiar. Porque
quando você não muda de lugar e você sabe que deveria ter feito isso, você está perdendo novas conexões, você está perdendo um ambiente que possivelmente vai abrir mais portas para você, portas que você nem imagina, portas que talvez você nunca teve elas abertas. Mas por estar vivendo ainda no local onde você está e ser apegado por ele e não sair daí, você está se prendendo emocionalmente a esse lugar. Que talvez todas as portas já te fecharam, mas você ainda não tomou a decisão de sair. Levando em consideração também ao apego a coisas, objetos principalmente, existem muitas coisas que a gente não se desfaz ou simplesmente não passa adiante. Isso impede que coisas novas cheguem até a nossa vida. Assim como o exemplo que eu utilizei de lugares, portas novas se abram, objetos novos se abram. Por exemplo, vou usar um exemplo aqui, eu tinha um carro, esse carro era o Agile, na época foi o último lançamento, hoje ele não é mais lançado pela Chevrolet, e eu tinha uma crença tão limitante e um apego emocional tão grande na época em que a gente tinha esse carro, que uma vez eu recebi uma repreensão da minha esposa, do bom sentido, de que eu falei, esse carro aqui agora, a gente só vai trocar ele quando ele parar de vez, quando ele nunca mais funcionar. Então, olha só o apego emocional que eu tinha nesse carro. Olha só o apego emocional que eu tinha. E eu fui repreendido, lógico, ela ouviu e falei isso pra ela. E aí, ela, no mesmo momento, falou pra mim, tá repreendido. Tão cedo, a gente vai comprar um carro novo e vai ser zero, não vai ser seminovo, a gente vai tirar ele de fábrica. Eu não entendi muito bem naquela época, até porque eu tinha essa crença limitante, mas olha só o quanto o apego emocional faz com que a gente fique limitado nas nossas decisões, na nossa visão, e principalmente no próximo passo, o que fazer. Bom, eu acho que eu consegui te ajudar até aqui a pelo menos entender o apego emocional e como você conseguir se libertar aos poucos dele. Eu não acredito que exista uma cura definitiva para o apego emocional, mas eu acredito que você consegue sim desapegar. E isso é possível você tomando essas medidas práticas. Eu quero que você tenha em mente que se eu te ajudei, eu quero te encorajar a ajudar outras pessoas também. Então compartilhe o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp que você faz parte, nos seus status, nos stories, para que outras pessoas também possam ser libertadas, possam entender e compreender a si mesmos, a sua própria mentalidade de apego, e possam também ser livres da escravidão de uma prisão que não tem grades. Eu quero te pedir para que você compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam ajudadas. Afinal de contas, esse é o objetivo principal, ajudar pessoas. Eu te encontro no próximo vídeo. Eu vou deixar aqui o link do vídeo de começar rápido aquilo que você precisa fazer. Você sabe que precisa ser feito, que você precisa fazer. Vou deixar o link aqui. Acesse, assiste esse vídeo. E se você quiser me acompanhar nas redes sociais, onde eu crio conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, compartilhe um pouco da minha rotina também. É só você entrar aqui no meu Instagram, no meu TikTok e acompanhar toda a minha rotina lá. A gente se vê na próxima.